Boa noite, mulheres cristãs em missão. Boa noite, mulheres de Deus, filhas do Senhor. Há muito tempo já estávamos com a vontade de dar uma palavra, de trazer para vocês uma explicação acerca de que por que nada ainda foi feito em relação às mulheres. Então, hoje chegou o dia e eu gostaria de, nessa oportunidade, dizer para vocês que as coisas mudaram muito e nesses dias que têm sido dias difíceis e dias de mudanças, a gente também traz uma palavra de incentivo, encorajamento e fortalecimento, de sabedoria para que a gente possa usar, não somente no nosso lar, mas onde quer que a gente esteja podendo ir nesses dias de quarentena. Minhas irmãs, eu gostaria de começar esse pequeno vídeo que eu estou fazendo, orando para que Deus nos oriente. E é com muito carinho que a gente falou com a diretoria sobre uma forma de interagir com vocês através das plataformas de internet, das redes de internet, mas isso tem dado algumas dificuldades, porque nem todas podem, enfim. Mas o que a gente gostaria de dizer é que de momento nenhum a gente deixou de pensar numa solução para que a gente pudesse interagir. Visto que a última coisa que a gente fez foi aquela semana em março, que foi muito boa, culminando no Dia das Mulheres, no domingo, e posterior a isso a gente não teve mais condição de se reunir por causa da pandemia. Vamos orar. Deus, nesse instante, que o Senhor nos inspire, nos conceda a oportunidade de conversar com as tuas filhas de uma forma que o teu Espírito fale aos nossos corações, acalme os nossos corações, nos dê sabedoria em todo o tempo para agirmos e em todo o tempo fazer a tua vontade. Nós te pedimos, mas também te agradecemos pelos livramentos e por todas as bênçãos que temos recebido de tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Estamos no mês da família e, por conseguinte, a família, nesse histórico, nesse contexto de pandemia, está junta. Quer dizer, de certa forma, sim. Eu estou num caso atípico porque eu saí da casa dos meus pais, onde eu moro, e vim para a casa de minha irmã e meu cunhado, mas não deixa de ser família. Mas aqueles outros, ou vocês mesmas que estão em casa, podem ter essa condição de estarem juntos e de uma forma mais intensa, porque alguns deixaram de trabalhar, outros passaram a trabalhar por um período mais curto, e isso proporcionou uma estadia maior em casa. E isso também tem gerado, de todas as formas, alterações e mudanças da rotina que nós já tínhamos, né? Eu penso que por trás de toda dificuldade a gente pode e deve aprender que existe uma bênção e um plano de Deus para tudo isso. E essa foi a forma de entender. A vida que já estava uma aceleração desenfreada, passou a caminhar de uma forma mais lenta. E isso traz para a gente muito aprendizado. A revista Desafio Missionário, ela traz uma lição, ou seja, um estudo no mês de maio, que fala sobre o resgate do papel feminino na família. Eu acho que ela é oportuna, apesar de falar sobre a condição da mulher no lar, a condição da mulher em relação à sociedade, mas eu queria trazer esse estudo, não paulatinamente como a autora fala, mas trazer de uma forma para os nossos dias e para a vivência que nós temos. A irmã Maura Ruth, ela escreveu num período, não sei o que se passava, mas ela sentiu a inspiração para estar naquele dia falando acerca disso, um estudo sobre essa situação de resgatar o papel feminino. Então, hoje, em tempos de pandemia, hoje que a mulher tem se desdobrado até também, ou continua se desdobrando, a gente percebe que não foi providencial, mas eu digo assim, foi uma mudança. E todas as mudanças geram consequências. A autora começa falando que o relato bíblico de Gênesis, capítulo 1, versículo 26a, diz que Deus criou o homem e mulher
a sua imagem. Mas acontece que no decorrer desses tempos, né, foi se amoldando uma cultura machista sobre o papel da mulher. E esse papel tende a ir por duas vertentes. Ou o machismo dominante, que é a mulher dominada pelo homem, e tendo muitas vezes esse respaldo de que a Bíblia fala que a mulher foi criada do homem para ser sujeita ao homem. E também tem outra, quando essa mulher quer se libertar através do feminismo, dizendo que ela tem os mesmos direitos que o homem e que não ficará submissa a ele. Mas partindo para a palavra de Deus, a gente compreende que ela fala que Deus, quando criou a mulher, criou-a para ser ajudadora, alguém que lhe fosse idônea. E ser idônea é alguém que está ali bem para o auxílio, para uma pessoa bem semelhante a ser pertinente a uma pessoa, no caso ao homem, ou a alguém, ou a circunstâncias. Então eu quero crer que o papel da mulher na família, o papel da mulher no relacionamento conjugal, o papel da mulher na sociedade, ele deve estar embasado na palavra de Deus, porque ela não precisa brigar para ser mulher, porque ela é mulher, ela é feita à semelhança de Deus. E aí a autora fala sobre a discriminação, de que muitas mulheres sofrem, embora são competentes e desempenhem papéis profissionais tal qual o homem ou superior a ele. Isso é verdade, até porque a gente vem de tempos, e a própria Bíblia fala que não era contada às mulheres, e Jesus vem mudar isso, mudando quando fala com a mulher, quando reconhece a fé de mulheres, quando mostra e aponta para mulheres que trabalharam para o seu reino. Então eu vejo sim que a mulher cristã, ela nunca será desvalorizada por Deus. E talvez ela não precise brigar numa sociedade para mostrar que ela é mulher, para mostrar que ela é superior. Porque estas coisas o próprio Espírito trata no nosso coração. E aí a autora sugere que a mulher foi criada para ser auxiliar. De fato, a palavra de Deus diz que a mulher foi criada quando o homem estava só, e Deus observou e disse que não era bom estar sozinho o homem, e por isso ele lhe fez uma ajudadora. E essa palavra auxiliadora vem do hebraico, que é circundar, passar o braço em volta, estar do lado, estar auxiliando. Mas isso não se trata de um papel secundário, mas um papel importante. Eu acho que se a gente observar a mulher no sentido de que ela é alguém que o homem pode contar, ou que alguém ou a sociedade pode contar, ela seria vista com outros olhos de fato. A mulher foi criada para apoiar, é fato. A mulher que apoia a família, ela fica mais segura ao enfrentar os desafios. Então, esse apoio que muitas vezes nós mesmas mudamos, a gente acaba assumindo papéis que são deixados, e isso traz consequência de fato, mas estamos para apoiar, para respeitar a autoridade de Deus, porque Efésios capítulo 5, 22 disse que nós mulheres deveríamos ser sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor. E aí eu não vejo dificuldade, né, nesse sentido, porque não seria uma sujeição de escravidão. A gente teria que pensar na sujeição como ao Senhor. É bem verdade que o pecado, ele faz com que a gente não se sujeite ao Senhor. Ao contrário, a gente se afaste do Senhor. A gente caminha por caminhos que estão distantes do Senhor, muitas vezes. E aí ela fala que a mulher foi criada para apoiar e que ela trabalha junto com o marido, tomando decisões. E isso é importante, porque na sequência desse versículo de 22 de Efésios 5, está que os homens devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Se Cristo amou a igreja de uma maneira tão cuidadosa, é óbvio que esse homem não vai querer maltratar essa mulher para que ela lhe seja submissa. Então, tudo será uma questão de equilíbrio e entendimento das relações.
Aí a gente também vê que a autora fala que a mulher foi criada para dar honra. No retiro que nós participamos, a irmã Taiane é a esposa do pastor que foi o preletor, o pregador oficial do retiro, tanto no ano passado quanto no ano retrasado, é bem assim, anos. Ela disse que a coisa que mais impressionou ela, que ele falou, era que ela era alguém que o honrava, e independente de como ela se portava, mas que ela tinha honra por ela, o honrava com as suas atitudes. E eu achei aquilo bacana e muito interessante, porque muitas vezes a mulher, ela deixa de honrar o marido porque acha que ele não é alguém que está à sua altura, coisas semelhantes, né? E às vezes ela mesma consegue, não apenas na relação de aparência, de cuidados, mas ela consegue muitas vezes estragar e desonrar o homem através de atitudes, né? Mas enfim, a gente percebe que nessa relação homem e mulher, na relação conjugal, na relação marital, a mulher ela pode honrar o seu marido de inúmeras formas, e por essa razão eu acho que cada uma deve encontrar o caminho para isso, né? Até porque eu diria, não sou o exemplo das relações conjugais perfeitas, mas eu diria assim que enquanto estive casada, eu fui alguém que honrei na proporção e nas possibilidades. A mulher foi criada também para administrar o lar, e há aquelas que não, mas que administram a sua vida, a sua carreira, mas ela também é feliz e nem por isso ela deixa de ser mulher. Outra é que é criada para amar. Ah, coisa boa é amar. Amar a Deus, amar a vida, amar a família, amar as pessoas, amar o marido, amar os filhos, enfim, amar a carreira, amar seu trabalho. A mulher é criada. Agora aí eu acho que é um destaque também, não menos importante, não mais importante que os demais. A mulher foi criada para interceder. Note só, minhas irmãs, qual a importância de ser mulher, e quando essa responsabilidade nos é dada em Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim, olha, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, e nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Faz parte da armadura de Deus. Mas aí ela disse assim, que a principal intercessora pela família tem sido a mulher. É a mulher. Existem homens sim que oram pela família, mas parece que esse ficou sendo um atributo da mulher. Não. Mas ela como ajudadora, cabe a ela interceder. Acho que ela entende as particularidades, as peculiaridades, e ela, sendo sábia, ela consegue ser uma mulher intercessora. Intercede pelos filhos, pelo marido, intercede pelos pais, pelos vizinhos, intercede pelos trabalhos, pelos colegas de trabalho, intercede pela sociedade, pelos governos, pelas nações. Enfim, motivos não faltam para esta mulher interceder. E aí a autora segue dizendo que essa aferrecida guerra de sexos que a humanidade propôs entre homem e mulher sobre quem é ou não superior uma à outra, nos faz entender ou lembrar que não é essa a missão que a mulher e o homem estão aqui neste mundo para coroar a criação de Deus. Não é para ficar brigando entre si, ao contrário, é um estar ajudando o outro, no caso a mulher, e honrando o outro, e finalmente cumprindo aquilo que Deus mandou, que Ele falou que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para dominar, não um ou outro, mas para dominar as situações que adivinham. No caso ali no jardim, as coisas do jardim da criação. E quando Deus os abençoou, disse que era para eles multiplicar. E tudo isso foi desvirtuado, desvinculado por conta do pecado. E aí a gente percebe algo
que até hoje sofremos as consequências da desobediência, do querer ser igual a Deus, que foi o que aconteceu com a desobediência e o lançar mão do que era proibido por Deus ali no Éden, que vem trazendo esse ranço até hoje para nós, mulheres e homens, em relação à criação. Algumas pessoas dizem que o homem domina o mundo, mas a prova maior está nesses dias de pandemia. O homem não consegue controlar. E nós não podemos negar que temos visto a ação de Deus, não na situação do coronavírus em si, de ter sido algo colocado por Deus, mas para que a gente perceba como homens e mulheres, como família e como cristãos, que os dias estão próximos, os dias estão se abreviando e nós precisamos estar atentos. Minhas meninas, eu sei que talvez a sua situação ou a sua rotina ou seus dias de pandemia não tenham sido dias fáceis, mas eu acredito que você tem a quem recorrer, que é o nosso Deus, o Senhor de nossas vidas, o nosso Criador. Por isso, procure estar na presença de Deus, sendo intercessora, ajudadora, sendo compreensiva, sendo sábia nas suas relações conjugais, com os filhos, com a sociedade, com o seu trabalho, com os seus vizinhos, auxiliando naquilo que você pode. E eu digo mais uma coisa: há tanta coisa que a gente pode fazer mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempo que as pessoas estão tão ligadas às tecnologias, ao celular. E se você não pode sair de casa, faça uma ligação para alguém, oriente, aconselhe, interceda. Você pode ser a resposta de oração na vida de alguém. Minhas queridas, ainda já quase fechando o mês da família, eu gostaria de dizer para vocês que estamos num propósito de 31 dias orando pela família, mas não se encerra no dia 31. Essa oração é a nossa missão em todo o tempo da nossa vida. Orar pelos pais, orar pelos filhos, pelo marido, orar por tantos familiares que estão embrenhados em tantas outras situações que às vezes a gente fica preocupado como há de ser, o que há de acontecer com esse povo que está tão distante de Deus. A palavra do Senhor diz que a oração pode muito em seus efeitos. E talvez esteja dentro da sua casa hoje, está sendo alguém de referência em oração, de uma palavra, e que as mudanças possam estar surgindo em nosso coração. E Deus há de abençoar através do seu Espírito que habita em nós, a sermos mulheres sábias, guerreiras e intercessoras. Não permita que o crescente número, como é dito, de violência atinja a sua casa, ou que seus filhos estejam incompreendidos em relação a essa situação nova, mas seja sábio, procure a orientação do Senhor. Essa é a nossa palavra, e que o Senhor em Cristo nos abençoe, nos concedendo a oportunidade de juntos, possamos estar juntos em breve ou um período que Ele proporcionar e da forma como Ele proporcionar, para que possamos agradecer ao Senhor, como cada dia a gente tem sido grato, orando pelos motivos que são apresentados, por tantos outros motivos que nos surgem, pelos nossos próprios motivos, e dando graças ao nosso Deus, porque um dia nós estamos vivendo um dia de cada vez, e cada um deles a gente tem visto a mão poderosa do nosso Deus. Um beijo, que o Senhor nos abençoe, seja girassol, olhando para o Senhor, mesmo nos dias de chuva, que a gente se volta para nós mesmos, possamos olhar e refletir aquilo que podemos mudar e como podemos mudar, iniciando assim, de uma maneira que agrade o coração de Deus. Primeiro você e Deus, depois você e sua família, depois você com aqueles que te cercam, fora sua família, você e seus colegas de trabalho. E nisso o Senhor será glorificado, nisso o Senhor será honrado por você. E em nome de Jesus, nós entenderemos que o Senhor, com tudo isso que tem acontecido, tem nos dado oportunidades ímpares
de louvar o nome do Senhor, proclamar o nome do Senhor, fazer conhecido o nome do Senhor e dizer a Ele que para Ele e por Ele são todas as coisas. Um beijo, queridas, em nome de Jesus.